E nesse perrengue do leme foram 2 problemas, porque assim, um perrenguezão não é um problema, né? É uma somatória de problemas. E aí a gente tava numa travessia, logo que a gente chegou na Polinésia. E aí a gente já tava meio que acelerando, meio que de olho na previsão do tempo, porque tinha uma tempestade muito forte chegando. E a gente já tava querendo acelerar para chegar numa ilha, para poder ancorar, para se proteger dessa tempestade, né? E aí nesse caminho, assim, era umas 6h30, 7 horas da manhã, o Neto tava fazendo um cafezão da manhã ali pra gente e tal. Aí do nada a gente sentiu um impacto grandão, assim, bum, aquela coisa louca que a gente nunca tinha sentido. A gente saiu lá fora, uma peça da mastreação tinha quebrado, mas o mastro não tinha caído, um stay batendo, aquela barulheira, o barco já atravessou no vento, vela batendo. Tu deu uma porrada em alguma coisa? Em alguma coisa. E a gente no meio do mar. E até então a gente não sabia o que era também. Tá. E aí Você tava raso demais. Nada, fundo pra Não, caramba. muito fundo. Muito fundo. Quilômetros de A profundidade. gente bateu numa baleia. Tá, porra! A gente bateu numa baleia. Entendi, cara. A gente bateu numa baleia. Mas numa dessa também, porque, tipo, quando a gente saiu lá fora, tava a vela batendo, a barulheira. Essa peça é uma peça de aço, batendo no mastro. Tava uma situação caótica, assim. Daí a gente fechou as velas, o barco tomou uma direção que a gente não queria. Daí a gente virou o leme, assim, nada aconteceu. Aí o Neto até que falou, não, perdemos o leme. Daí a gente virou o leme assim, mas como assim perdemos o leme e tal? Daí tinha uma máscara. Essa hora eu botei a máscara, uma máscara de mergulho ali. Eu botei a máscara, pulei na água assim. Tava de dia? Tava de dia, Umas 6 cedinho. umas 7 horas da manhã. Aí eu pulei na água, entrei na água. Quando eu olhei assim o casco, tipo, você pula daquele monte de bolha. Parecia, eu lembro disso até hoje, parecia que tava demorando meia hora pras bolhas, sabe? Questão de segundos, assim, a bolha saindo e tal. Quando eu olhei, não tinha o leme ali, sabe? Daí eu fui olhei assim, a quilha. Caraca, cadê o leme? Tava liso, cara. Rapou assim, ó, o barco, faltando um pedaço. Arrancou tudo. Aí eu botei a cara pra fora, o Neto jogou um cabo, eu subi e falei, perdeu o leme. Ele, como assim perdeu o leme? Eu falei, arrancou tudo, cara, arrancou tudo. E a partir daí começou... Tu viu a baleia? Não. A partir daí começou as 86 horas mais difíceis da nossa vida, sem dúvida. Porque daí a tempestade que a gente tava correndo pra fugir dela, chegou. E a gente lá no meio do mar, entendeu? E a gente sem poder fazer nada. A partir daí foi uma parada de luta pela sobrevivência, assim, 100%, cara. Esse, então, foi o maior perrengue da vida. Esse Foi. foi. Esse foi sem dúvida. Tá, Esse então foi. pera Tá, aí. e como é que vocês venceram isso? Como é que vocês estão aqui? Cara, foi... E aí, assim, a gente tava pra chegar numa ilha. Faltava, tipo, umas 8 horas pra gente chegar numa ilha. Isso é perto no mar, tá? É perto, 8 horas é perto. E essa ilha passou a ser o problema. Porque a gente, sem controle do barco, se a gente chega na ilha sem o controle, a gente bate, entendeu? Porque essa ilha era uma ilha redonda que tinha uma passagem, que a gente tinha que entrar por essa passagem pra se abrigar. É uma formação muito comum lá fora, chama atol. É um anel. É um anel de coral que normalmente tem um passe, que é a única entrada, que você entra por esse passe, sabe? Tá. E as ondas, quando chegam, elas ficam umas ondas absurdas, entendeu? E a gente sem controle do barco, se a gente chegasse lá, a onda ia jogar a gente, ia quebrar o barco. Pô, aí a gente ia morrer. Cara, Ali, entendeu? o melhor lugar pra gente estar ali era no meio do mar, longe de tudo. Que aí 2, 3 dias que a tempestade ia durar, a gente resiste lá, a tempestade passa, a gente dá um jeito, monta um leme de reserva, improvisa algum jeito e chega no destino, sabe? Mas aí o problema é que esse vento continua empurrando a gente pra cima da ilha, sabe? Então a gente tinha que virar o barco, porque o barco tava com a quilha, que é uma outra parte do barco. E aí, com o vento batendo, o barco andava um pouquinho pra frente. E tava indo exatamente pra ilha, com umas ondas monstruosas. Assim. Então a gente tinha que virar o barco pra fugir da ilha. Mas como é que você vira o barco sem o leme? Como? Como? Aí foi uma loucura, porque aí é papo de literatura, assim, de livros, histórias, muita gente já perdeu o leme na vida. E uma das táticas que a galera faz, que é? Você joga um monte de coisa na água para provocar arrasto. Então, quanto mais coisa... A gente pegou um cabo, 100 metros de cabo, a gente saiu amarrando travesseiro, cobertor... Cada metro a gente amarrou alguma coisa. Boia, balde e tal. Isso para ter um cobertor. arrasto, pra gente conseguir frear uma parte do barco. A gente soltou esse cabo pela proa, para conseguir frear a proa, pra gente conseguir tentar girar o barco. Mas nessa a gente ficou um dia, cara. Meio-dia pra conseguir virar o barco, assim. E assim, o mar crescendo hora a hora, porque a tempestade tava chegando, entendeu? Então a situação foi piorando. A gente tinha um leme de reserva, que a gente conseguiria instalar numa situação mais tranquila. Nessa a gente ficou meio dia tentando instalar esse leme de reserva. E aí não conseguimos, porque nessa tava o mar muito grande também, né? Muita onda, vento. E o tempo começou a piorar, né? Com cada hora ia piorando, a gente tentando instalar. Até que uma hora que eu tava dentro da água tentando instalar, que a gente instala por baixo, assim. E aí uma hora um cabo enroscou no meu pé. O cabo principal do leme estourou, enroscou no meu pé e me puxou para baixo, né? Eu fiquei pendurado. Nessa hora a gente falou, estamos correndo um risco aqui desnecessário, a gente não vai conseguir instalar esse leme reserva. Foi a hora que a gente desistiu da história do leme reserva. E a gente começou a tentar jogar as coisas na água para tentar girar o barco, sabe? Foi bizarro. E aí até o final do dia a gente conseguiu virar o barco. Então assim, a gente teria uma folga de pelo menos a noite inteira, a gente não estava sendo jogado para nenhum perigo.
Então a gente teve essa noite de folga, mas aí a gente se ligou que a gente tinha passado o dia inteiro sem comer nada, sem beber água, sem dar uma notícia que a gente estava vivo. Ah, entendeu? porque a gente tem um rastreador no barco. E a galera, a gente tem um grupo de apoiadores lá no Telegram e essa galera, eles têm acesso ao nosso rastreador, eles ficam acompanhando ali de hora em hora, sabe? A gente tava indo super bem, aí do nada tudo muda e a gente começa a ir devagarzinho. E nossos pais também estão nesse grupo, sabe? A gente falou, caraca, velho, os pais já devem estar em choque. Todo mundo tá, maluco, né? é. Daí a gente começou a mandar mensagem pra galera, explicamos o que estava acontecendo e a gente começou a cuidar mais da nossa saúde também, né? A gente colocou despertador pra beber água, pra comer e pra tomar vitamina C. Porque a gente falou, cara, se um de nós dois agora ficar doente, a gente vai morrer aqui, cara. E mandar um salve pros apoiadores também, no grupo lá. Porque senão a galera, meus pais, todo mundo tava muito preocupado, sabe? Daí de tempo em tempo a gente, tamo vivo, tamo bem e tal. E aí vocês falaram que, pô, estavam pra vir uma tempestade e tudo mais. Como que vocês ficam sabendo de tudo isso? Qual que é os aparelhos que vocês têm? Hoje em dia no Telô, né? Hoje em dia a gente tem Starlink e facilitou muito a vida. Telô. Né? Hoje em dia no Telô. Mas assim, naquela época a gente tinha uma internet satelital também. Naquela época a gente não tinha. A gente tinha Starlink. Era o Iridium, que é uma internetzinha que ela é super lenta, mas você consegue mandar e-mail, mandar e Você receber consegue e-mail. baixar a previsão do tempo. Então você consegue acompanhar certinho. Isso é fundamental, né? A nossa vida Imagina é que baseada em previsão de tempo. Ah, e logo que a gente saiu do Brasil, nem essa tinha, era às cegas, assim. A primeira travessia foram 14 dias, que foram 14 dias, assim, que se tivesse estourado uma guerra mundial, a gente não ia ter ficado sabendo. Lá no meio... Entendi. E essa previsão do tempo, ela é, tipo, diferente da previsão do tempo que a gente tem acesso, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente vai ver que vai chover pra caralho e não acontece nada. Se tiver esse erro pra vocês, meio que pode custar a vida de vocês. Né? Essa nossa ela é mais precisa e ela é bem mais completa. Então ela dá, por exemplo... Mas é um aplicativo que vocês têm acesso também, se vocês quiserem baixar. Sim, é simples de ter, mas ela é focada para quem tá no mar, entendeu? Então para você não vai adiantar nada, mas ela dá tipo direção de vento, intensidade, tamanho das ondas. Galera da aviação usa muito esse aplicativo também, É. pra ver... Pô, deixa eu voltar um pouquinho aí naquela história lá, que pô, tá legal. Aí agora eu entendi que de noite vocês ganharam aquela noite ali de respiro, porque vocês conseguiram virar o barco. Isso. Tá ligado? Mas vocês ainda estavam com problema ali, porra. Ainda não tava só começando. problema. É. É. Ali Tava só começando. Tava só começando. É porque A durou tempestade não tinha 86 chego horas, ainda, na né? real, né? E aí no dia seguinte chegou a tempestade. E foi violentíssima, cara. Violentíssima mesmo. De tipo casa voar, entendeu? E a gente lá no meio, tomando essas ondas. E aí o pessoal da guarda costeira de lá ficou sabendo que a gente tava nesse BO. Porque numa dessa a gente mandou um textão lá explicando a situação pra galera e a gente tinha uma pessoa que cuidava do nosso Instagram também. E aí ela postou no nosso Instagram e a parada é a notícia que a mídia quer, né? 2 irmãos à deriva na Polinésia com risco de vida. E aí a parada deu uma inflamada, assim. Nessa que inflamou, a galera começou a entrar em contato com guarda costeira dos países e tal, e a guarda costeira ficou sabendo do nosso caso e através do nosso Iridium mandou uma mensagem pra gente, falando assim, olha, a gente tá indo resgatar vocês. Eles nem perguntam, né? Eles já Tamo falam, indo. estamos indo buscar. Mas esse Mas tipo de caso, eles resgatam vidas, não bens. Então era chegar de helicópterozinho, sobe na cadeirinha e E tchau. abandona o barco. É. Aí a gente respondeu, não vem, não vamos sair do barco, cara. Não vem. Não vamos sair do barco. E Tipo, nem é tudo que a gente tem. E outra, não foi maluquice, porque a gente viu que dava pra salvar o barco mesmo. A gente não tava ainda no último, sabe? A gente Tinha tava chance confiante ainda, ainda, a gente na tava real. muito confiante. Entendi. sabe? Vocês, Não é querendo vocês sabiam que poderiam chamar essa ajuda aí no caso de, por exemplo, bateu lá, furou alguma coisa, fudeu, dá pra chamar uma ajuda aqui. O Sim. barco fazendo água, entrando água e tal, Aham. pô, aí chama. Né? Em nenhum momento a gente quis pagar de super-herói ali. A gente simplesmente viu que dava pra seguir. E o barco ali, cara, era tudo que a gente tinha. 100% do que a gente tinha era o barco ali, sabe? Se a gente sai do helicóptero ali, a gente ia ter que Volta voltar pro pro Brasil, Brasil vai pra desempregado. faculdade. Então a gente Entendi resolveu pra caralho, falar, entendi A gente pra falou, caralho. não vem. Mas a partir do momento também que a gente negou essa ajuda, a gente assumiu uma responsabilidade muito grande, não só por nós, né? Porque se a gente morresse, pra gente acabou. Mas e nossos pais, sabe? Se a gente morresse ali, a gente ia acabar com a vida dos nossos pais também, sabe? Então Isso a foi gente... quando? Faz tempo? 2019? 2019. Faz um tempo. Julho de 2019. É. Dia 3 de julho de 2019, se eu não me engano. E aí foi louco, assim, a segunda noite foi o auge do ruim. Foi o auge. E aí o barco sem leme, ele fica de lado pra onda, cara. De lado pra vento e onda. Pra tudo. E a gente dormia, tentando dormir, né? Mas você não dorme. A gente de lado, assim, né? Várias horas a Você gente... fica perpendicular ao movimento do barco, assim, porque senão se você ficar paralelo, você fica rolando. Então você fica perpendicular Em ali. vários momentos a gente ficava de pé na parede do barco, assim, ó. De onda bater, o barco quase virar, você fica de pé na parede do barco e volta. De pé na parede do barco e Aí volta. saía de lanterninha, assim, verificando janela, vendo se tava entrando água, se não tava entrando. Foi Loucura, bizarro, cara. loucura, Foi bizarro. Caralho, cu na mão no último. Mas e aí, pra terminar a história, então, depois desse segundo dia que
que foi o auge do tempo ruim. No terceiro dia ali a situação começou a dar uma melhorada, começou a dar uma amenizada. E a gente falou, temos que dar um jeito de controlar o barco para seguir viagem aqui, né? E aí foi quando a gente soltou esse material de arrasto que a gente tinha soltado para virar o barco, a gente soltou ele pela popa. Ele pediu, né? É bobo pra caramba. Não, ele mesmo Pô, nem tinha passado batido, meu irmão. Eu nem me liguei. Só pra quebrar a tensão, só pra quebrar. Daí a gente soltou ele pela popa de um jeito que a gente conseguia controlar de soltar pra um lado ou pelo outro lado. Então, tipo assim, o barco seguindo pra frente, vamos supor. Se você dá uma freada no lado esquerdo, você acaba virando pro lado esquerdo. Você freia o lado direito e vice-versa, sabe? Então, com isso, a gente conseguiu colocar a vela pra cima e controlando esse material de arrasto na popa, a gente conseguiu começar a velejar, sabe? Seguir o destino que a gente estava querendo seguir, a direção que a gente estava querendo seguir. E aí a gente chegou na ilha que a gente estava querendo chegar desde o começo. Mas aí a gente chegou lá com o barco todo regaçado, numa ilhazinha que não tem nada. Então assim, a gente estava salvo, mas não tava, né? O que é todo regaçado? Cara, sem o leme e com várias peças que foram quebrando, de parte de mastro e tal. E o barco, ele trabalhou muito, de onda batendo, o barco foi torcendo, então muita goteira, muita trinca, assim. O barco deu uma judiada, Entendi. sabe? E a gente destruído, assim, fisicamente, mentalmente, sabe? Quando a gente chegou, foi muito louco, porque quando a gente chegou, que a gente ancorou, tipo assim, tamo salvo, tamo bem, a gente achou que a gente fosse dormir por 2 dias direto. Quem disse que a gente conseguia dormir? Não dorme. A gente ficou, tipo... a gente chegou, era de noite, né? A gente varou a noite, assim, acordado ali, os dois, Muita acho que muita adrenalina, adrenalina, não conseguia dormir. Choramos pra caramba. Choramos, mas aí de emoção já também, felizão. A gente mandou um e-mail pros meus pais, e aí Tipo assim, chegamos, tamo vivo, bem, né? Tamo e tal. vivo. Porque ali foi um risco de vida, cara, na real, assim, com certeza. Quando a gente mandou ancoramos, tamo vivo, assim. E outra, né? Uma hora dessa tinha um monte de gente acompanhando já aqui também no Brasil e tal. Então foi um alívio pra todo mundo. Mas a gente tava com o A barco gente tava, zoado. cara, numa ilhazinha chama Facarava. Uma ilhazinha, é um atolzinho no meio do Oceano Pacífico, com o barco todo quebrado. Um baita de um paraíso, um dos lugares mais gelados que a gente já foi. E aí a gente ficou lá 15 dias preparando o barco pra conseguir velejar até o Tahiti, que era a ilha mais perto, que a gente tinha uma estrutura pra Arrumar o barco. reviver o barco. O que é preparar o barco nessas condições Então, a aí? gente fez o leme, que a gente tinha um leme reserva. Aham. Mas era um leme que ele não tava muito legal ainda, né? A gente deu uma melhorada nele. Então a gente serrou ele, instalou ele, saiu pra testar. Esse stai, que é uma peça que segura uma parte lá do nosso mastro, a gente colocou uma corrente, porque estourou. Então a gente pegou a corrente da âncora, cortou um pedaço, colocou lá no lugar. Tudo que tinha quebrado a gente arrumou. Isso demorou 15 dias. Uns 15 Reforço, dias, né? E porque a gente ficou esperando uma condição bem tranquila também, porque mesmo com o leme reserva cheio de reforço, quando a gente pensava em sair pro mar de novo, a gente falava, caraca, só falta ter esse problema de novo, sabe? Então a gente reforçou todo esse sistema e aí pegamos uma previsão bem tranquila e saímos para ir pro Tahiti. Aí demoramos 2 dias. Aí 2 2 dias dias. chegamos no Tahiti. 2 dias era o que era pra demorar mesmo? É porque a gente foi bem lento, né? Fomos um Entendi, pouquinho foi mais lento. Bem na maciota. maciota. Porque o leme nada É. mais é do que um eixo com uma placa ali embaixo, como se fosse uma porta, assim. Então, com o balanço do barco, isso tem uma alavanca muito grande nesse eixo, sabe? E a gente olhava, falava, cara, tá frágil. Daí a gente ia lá, reforçava, fizemos uns furos, A gente colocou passamos uns cabo de cabos assim, aço. ó, segurando. Aí olhava, falava, caraca, se balançar muito, tá frágil. Aí colocava uns apoios, uns Se a cabos. gente estivesse lá no meio do mar e esse leme reserva quebrasse, era o perrengue de novo, entendeu? A gente já tá na mesma situação de novo. Tá maluco. A gente falou, cara, não podemos errar de novo, E né? numa dessa mental também, né? Vai pro saco. Por isso que a gente começa a se questionar, né? Caraca, será que a gente fez o certo? Não fizemos? O que a gente tá fazendo aqui? Era pra eu estar lá na faculdade, meu Deus. Faculdade de quê que tu fazia? Eu tava fazendo engenharia mecânica e o Neto mecatrônica. Mecatrônica. Em Minas. Tudo a ver, né, com o que vocês estão fazendo agora, né? Lá em Minas, lá no meio de Minas. Mas foi uma época legal, né, cara? Foi um Lá na UFLA, aprendizado, em né? Lavras. Legal não, mas foi um aprendizado. É. Legal é Eu muito gostei forte. mais dessa fase do que o Neto, né, na Eu real. não gostei muito não.